E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, abençoar o seu trabalho e abençoar os seus projetos. Hoje eu vou trazer aqui para vocês aqui no canal um depoimento de uma menina que, assim, se você tiver estômago para assistir, uma duração aí de 40 minutos. Se você não conseguir assistir tudo, depois você termina, puder compartilhar também, compartilha que é algo muito sério, é algo que sabe, aquelas coisas que parece que você já viu de tudo, mas quando você vai vendo coisa, você fala assim, caraca, ainda não vi nada disso. É uma coisa pior, uma atrás da outra, né? Então foi algo que, caraca, assim, me impactou e me deixou. Sabe que é quando você tá, te traz uma revolta, e nessa revolta uma tristeza bem profunda. Foi isso que aconteceu comigo. O choque que eu levei. Já vi diversas coisas acontecendo, diversas coisas, mas dessa como a menina vai relatar aquilo que ela passou, foi uma coisa que, tipo, acabou com o meu dia. A única coisa que eu pude fazer é orar a Deus e pedir misericórdia, somente isso. Tem o pastor Anderson Silva, né, que as pessoas apelidou ele de o profeta do caos. Cara, que é um pastor que eu gosto muito, que é um pastor que quando ele quer falar, ele fala na cara mesmo. Se for de denunciar, ele denuncia, ele não passa a mão em criminoso, como muitas pessoas fazem. Já falei muitas vezes, pecado é pecado, crime tem que ser denunciado, crime é crime. E ele não tá nem aí para quem que seja, pode ser o pastor que tenha um nome mundial. Se ele souber de alguma coisa que não foi denunciado, pessoas ficaram com medo de denunciar. Ah, não, porque é uma referência. Ele vem aqui e bota a boca no trombone. E hoje nós precisamos de pessoas assim, corajosas, que não escondem nada. Ah, mas é o meu líder, eu não sei. Cara, crime tem que ser denunciado. Hoje, muitas pessoas hoje, assim, da minha idade, têm muito trauma pelas coisas que passaram lá no passado. Que sofreram lá no passado, né? E hoje as coisas estão muito mais vulneráveis com a internet, com tudo. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Então, naquele tempo era muito difícil você, mas só que hoje a gente tem internet, a gente tem tudo. Hoje a gente tem voz. Então, eu quero que você assista aqui comigo, se você tiver estômago, mas eu peço, assista até o final. Assista até o final, que eu tenho certeza que isso vai tocar o teu coração. Talvez você já passou por isso e teve vergonha de abrir sua boca. Talvez uma pessoa do lado da sua família, amigos, pessoas ali em volta de você já passou por isso, mas até hoje é reprimida pelo que passou, pelo trauma que teve. E a história dessa menina, assista. E coloca aqui nos comentários o que, que você achou sobre isso. Não deixa de compartilhar o vídeo, isso ajuda muito. Bora pro vídeo. Comecei mais ou menos com meus 7 anos, foi quando meus pais foram para essa igreja, né? Então, quando eu passava, de vez em quando ele dava um abraço diferenciado, aí vejo a mão dele tá nas minhas costas, já estava passando já nas minhas nádegas e tal. Aí eu achava meio estranho. Aí Uhum. depois foi piorando, porque meus pais se mudaram para morar na mesma rua, né? Que o pastor. Então o contato era maior, porque eu tinha contato com os familiares, com todo mundo. Então a gente brincava todo mundo junto, pique-esconde, essas coisas todas. E acabava que ali começou a facilitar para ele, né? Uhum. Então, da passada de mão já começou a piorar. Ah, porque na nossa igreja era uma assembleia muito rigorosa. Não poderia usar shorts, não podia usar Uhum. calça, porque era pecado usar calça. Então tínhamos que estar sempre de saias, né? Eu me lembro que em algumas situações, né, que Uhum. ele falava, eu quero você no primeiro banco. Quando eu colocar a mão no joelho, você já sabe. Então ele ficava em direção a mim, né? Quando ele batia
no joelho, eu sabia que era a hora que eu tinha que abrir a perna, que ele queria assistir o culto vendo a minha calcinha. Meu Deus. Era desse jeito. Então, na igreja, eu fui por muito tempo, até assim, a menina sem modos, fecha essa perna, fecha essa perna. Então, as pessoas não sabiam o porquê, né? Mas eu tinha que fazer, né? Então, ali começou, querer ver minha calcinha, querer... Aí depois... Quantos anos você tinha nessa época? Desculpa, Heitor. Nessa época, eu já tinha meus 8, 9 anos. Caramba! É. Aí depois ele pegava, aí depois ele falou assim, que calcinha bonita, que graças a Deus minhas calcinhas sempre foi muito infantis por causa dos meus pais. Aí ele elogiava muito minhas calcinhas e tal, aí depois ele começou a querer passar a mão para cheirar. Aí ele passava a mão, cheirava. Então cada vez foi piorando essas situações. E na casa dele tem uma piscina, né, onde os jovens, as crianças participavam, e ele sempre tinha mania de botar as crianças, né, no pé dele. E toda vez que ele me colocava, né, nos pés dele, ele ficava passando o dedo nas minhas partes íntimas. Sentada, no caso. Isso, eu sentada, ele ficava brincando assim, depois tacava as crianças, sabe? Mas nesse de brincar assim, ele já ficava passando o dedão dele nas minhas partes íntimas. E aí foi piorando, porque eu não podia mais dizer mais nada, que ele falava que ninguém acreditaria em mim, porque quando começou tudo isso, né, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu falo que eu era ativa. Depois eu comecei a ficar muito rebelde, não queria mais obedecer ninguém, fiquei agressiva. Eu peço até desculpa se os meus colegas estiverem me assistindo, que, por exemplo, teve uma vez na primeira série, minha mãe foi chamada no colégio porque eu bati em todos os meninos da sala. Só tinha minha mãe de menina, da responsável de menino, o resto era só responsável dos homens, dos meninos. Então, qualquer menino que tocava em mim, eu batia no colégio. Então, sabe, tinha muita raiva em mim, né? Então, ele falava, ninguém vai acreditar em você. Em você, entre você e eu, quem é que as pessoas vão acreditar? Aí falava. E depois ele começou a falar, se eu não fizer em você, a tua irmã já tá ficando bonitinha, eu vou fazer na tua irmã. Meu Deus. Foi. E eu me lembro até hoje, minha irmã tentando subir na piscina dele para brincar, e ele olhando para minha irmã falando, se você não fizer, eu vou fazer com ela. Porque sua irmã era mais nova que você. Minha irmã é 1 ano mais nova do que eu. A diferença mínima, né? Muito. Então, ali eu tinha que optar, ou eu faria o que ele quisesse, ou a minha irmã ia sofrer a mesma coisa. Então, eu comecei a proteger a minha irmã. Eu estava sempre de olho onde ela estava, por exemplo, no esconde-esconde, onde ela estaria brincando, onde, sabe, estava sempre de olho nela. E ali foi piorando cada vez mais. O que eu posso dizer é que comigo não houve penetração, não por falta que ele não tentou, porque ele tentou. Ele tentou. Ele tentou. Caramba. Mas por Deus ele não... Ele desistiu, na verdade. Ele me perguntou se eu era mocinha. Aí eu falei assim, o que é isso? Aí ele perguntou, sangra? Aí eu, sim. Aí ele falou assim, então não posso não, senão tu vai ficar com o nenenzinho bem aqui, ó. E passou a mão na minha barriga. Isso eu estava despida, eu estava nua. Porque ele já tinha feito tudo que numa relação sexual faria, só sem a penetração. Então, e se eu não fizesse, ele batia na minha cara, me deixava sem tomar banho. Ele agredia fisicamente? Ele sim, ele me agredia. Caramba. Aí ele me agredia, aí me deixava sem tomar banho de piscina, dava alguma coisa, falava alguma coisa na igreja, que, por exemplo, que eu não podia cantar, que eu não podia participar de alguma coisa da igreja e tal. Mas a piscina, pra gente que é criança, era algo tipo, pô, vai tirar isso de mim? E ele tirava, né? Ainda falava, por exemplo, quando ele fazia algumas determinadas coisas, por exemplo, eu era obrigada, por exemplo, ele tinha que ejacular na minha boca, fazer sexo oral nele. E ai de mim se eu se eu cuspisse, ele me dava tapa na cara. E aí falava, não pode, isso aqui é o leite que as atrizes e as modelos tomam para ficar com um corpo bonito. Você vai ser a menina mais bonita da igreja se você ficar tomando. Gente, que doideira, mano. Era muito nojento. Era... Isso você ali com 8 anos, 9 anos? Isso, eu já com 8, 9 anos. Não, eu já estava com meus 9 para 10 anos, isso. Caramba. Na verdade, o que eu falo é que
comigo e com ele houve tudo. Quando houve, ele tentou fazer a penetração anal. Eu falei que estava me machucando, tal, não podia. E depois ele tentou o normal, foi quando quando ele perguntou se eu era mocinha, e ele falou que não podia. Aí ele ficou com medo de ter uma gravidez. Isso, né? E eu ficava paralisada. Tem até um episódio que eu pegando uma van, tinha um senhor do meu lado, ele ficou, eu vindo do trabalho da Taquara, ele ficou passando a mão na minha coxa. Eu fiquei totalmente paralisada, eu não consegui ter reação. A mesma reação que quando eu era criança foi a mesma que eu tive. Graças a Deus que o cobrador olhou. Colega, tá acontecendo alguma coisa contigo aí? Quer que eu resolva? Aí meu olho encheu de lágrimas e fiquei olhando pra ele assim, ó. Sabendo o que fazer. Não, e era assim que eu ficava com ele. Ele faz isso, eu fazia. Era isso. Ele me botava sentada na frente, com ele também nu. Quando a mulher dele engravidou, ele falava: você agora é minha namoradinha, porque eu não posso fazer nada com a tia fulana, né? Caramba. Porque eu vou machucar o neném. Então você agora é minha namoradinha. Eu não quero ver você de papo com os meninos. E ele brigava comigo se eu ficasse perto dos meninos. Caramba. Na igreja. Então foi tudo muito difícil. Isso porque eu estou contando por alto, né? Até na delegacia, o investigador, né, falou: meu Deus, 7 páginas. Eu falei: isso porque eu ainda não contei muita coisa. Caramba. Verdade. Mas foi terrível. E era triste, porque uma vez a mulher dele era minha explicadora. Aí estávamos eu, minha irmã e uma familiar dele sentados, e a mulher dele começou a implicar comigo, me beliscar muito. Aí eu estava bastante triste, né? Eu estava desenhando, não queria fazer lição. Ela começou a me beliscar. Essas meninas safadinhas que já tem fogo para ficar dando em cima de um homem casado, e eu bem quietinha. E ele estava no quarto, ele levantou e ficou na porta do quarto olhando. Aí ela me beliscando, que já tem cabelo. Aí eu: aonde? Na cabeça? Ela: não. Aí eu falava sovaco, né? No sovaco? Aí ela falava: não. Aí eu fiquei quieta. Aí depois ela começou a me maltratar, né? Lá tinha coreografia. A maioria das vezes eu sempre era, tipo, a principal, ela ficava no meio, né? Comecei a não ser. Ela começou a me botar mais para trás, sabe? Para eu não ser mais vista, né? Aí, infelizmente, ela falava. Então, eu sabia que ela sabia o que acontecia comigo, e nesse instante que eu achei que alguém ia me socorrer, não tive ajuda. Ao contrário, ela falava que a culpa era minha, que eu que estava seduzindo um homem casado. Meu Deus do céu. Foi... Isso é uma criança de 10 anos, né? 8 anos, 9 anos. Foi até meus 12. Pode falar dos apelidos? Não, porque no caso a minha irmã era Cabritinha, né? Ah, entendi. Aí teve uma vez que perguntou: e eu? Aí ele falou assim: você é minha cabritona. 20 anos depois, aí o que te levou assim a denunciar essa história toda? Então, eu tinha, né? Aperta o cinto. Eu tinha um contato com a família dele, porque eu fui criada no meio deles, então acabou que eu tinha eles como minha família, muito mais até de sangue, porque eu tinha muito mais a proximidade com eles. Então, se eu não me engano, foi um aniversário, um bolinho que teve ali, e eu levei meus filhos para ir para lá. Então, só que porque eu fui criada assim, todo mais velho você tem que dar benção, né? Então, mesmo depois de tudo isso, eu ainda dava benção para ele. Benção, fulano. Eu sempre dei benção. E ele passou, aí ele falou: cabritinha, cabritona. Eu falei assim: benção. Aí ele deu benção. Aí ele falou assim: pô, alguém me ajuda a abrir o portão aqui para eu sair com o meu carro. Aí eu: pô, Natália, vai lá. Aí eu fui. Na hora que eu fui, ele falou assim: cadê ali a sua filha? Minha filha tinha 7 para 8 anos. Meu Deus do céu. Aí ele falou, aí eu falei assim: Aí ele: nossa, ela parece muito com você, né? Já tem uma bundinha grandinha, né? Uma coxa grande. Minha filha tava de macacão, mas até o short. Minha filha nunca usou roupa curta, que eu não gosto, né? Aí ele: já tem bundinha, já tem uma coxa grande, né? Aí eu olhei assim e fiquei quieta. Ela: nossa, parece muito com você na sua idade. Aí ele falou assim: faz lembrar você, na época que nós brincávamos. Você lembra que a gente brincava? Céu. Isso foi em 2018. Pouco tempo. Então
eu fiquei paralisada, eu fiquei totalmente sem reação novamente, como se aquela criança de 7 anos tivesse voltado. Aí eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Eu falei assim, agora não posso. Se ele falou isso para mim, é porque ele continua fazendo isso. E ele tem o prazer de falar, olha, eu me lembro de você. Então foi quando eu comecei a procurar na internet leis, se eu ainda poderia ir denunciá-lo. Mas como é só ir na 35? É só ir na polícia? Não, então eu vou fazer mais o quê? Então foram anos que eu fiquei. E nisso eu comecei a contar para algumas pessoas. Poxa, fulano fez isso comigo. Poxa, olha só. Então eu fui começando a descobrir que existiam outras vítimas que passaram pela mesma situação. E depois nós conversando, temos relatos de pessoas de 30 anos atrás. Meu Deus! Que foram vítima dele. E é incrível, porque se ele conversar aqui com você... você compra ele. Não, aqui não, pelo amor de Deus, ninguém. Amarrado. Não, mas a forma dele falar é uma coisa que ele seduz as pessoas. Ele é professor de teologia. Ele é bom de lábio, então. Ele não, conhece a Bíblia, né? Conhece a palavra, teólogo. Ele foi professor da minha mãe, entendeu? Ele foi professor da minha mãe. Jesus. Então, e pelo perfil dele, ele foi aquele tipo de pessoa que todos admiravam, sabe? Não, ele não vai fazer isso, sabe? Sempre foi de ajudar todas as famílias, ele ajudou a minha família, ele ajudou a família da maioria das meninas. Então, ele era muito próximo dos pais, ao ponto dos pais falarem assim, não, jamais esse cara vai fazer alguma coisa com meus filhos. Ele ajudou tua família, tua mãe? Ajudou. Meus pais saíram de um apartamento, que aí foram morar de aluguel conseguiram um terreno. Ele ajudou a construir a nossa casa. Eu tenho um relato de uma vítima, que ela também foi vítima, sabe? E ele falou assim, poxa, Natália, eu sempre vi a maldade no olhar dele. E sempre quando ele queria brincar comigo, ele me levava por algum lugar bem escondido. Eu só tenho a lembrança de eu sentada no colo dele. Então são pessoas da igreja. A igreja tinha mais de 50 crianças. Era aquela coisa dele ir buscar de carro, ele, a esposa dele, sabe? A igreja sempre teve muito jovem também. E nenhuma sabia da outra, sabe? Nenhuma. Em relação até a Luana, eu até pedi desculpa para ela quando eu encontrei ela, depois de anos, quando a gente foi falar com ela, né? Eu falei assim, nega, desculpa. Tá? Porque quando eu vi a mulher dele chegando, segurando a sua mão na casa dele, e a forma que ele foi para você e te olhou, eu falei, agora é ela, ele não vai mais me querer. E foi exatamente isso. Depois disso, ele não me quis mais. Aí foi para ela. Então, ele pulava, que a menina tava contando aqui pra gente também isso, né? Que ele pulava de uma pra outra, tipo, o critério dele, ele não tá mais afim, cara. Não sei qual era o critério, mas era assim mesmo que ele fazia. Aí depois a gente tem outros relatos, que ele às vezes estava mexendo num carro e ele abria a perna assim, pega aqui uma ferramenta pro tio. A criança ia pegar a ferramenta e ele abria a perna da menina só para poder ver a calcinha. Meu Deus. Sabe, são coisas... Aí as pessoas falam assim, não, essa pessoa, ele jamais faria isso. Eu sou prova disso que ele fazia, né? E nós temos, né, até o início desse ano, no caso, ele dava aula de bateria ainda para as crianças. Meu Deus. Entendeu? Temos relatos de pessoas que é da igreja dele que deixava o neto na casa dele por não saber. Eu falei assim, mas a partir de hoje, se você deixar, você vai estar sendo conivente de qualquer coisa que acontecer com o seu neto. E isso tem que deixar bem claro. Hoje em dia, se você que estiver nos ouvindo, que é da igreja dele, permitir que ele faça alguma coisa com seu filho, por você deixar ele, seus filhos, seus netos na igreja dele, junto com ele, você está sendo conivente. Isso eu achava ele tão doentio, que ele fazia as coisas comigo e depois ele ia para a igreja, juntava os jovens e os adolescentes, vamos conversar sobre sexo. Não pode beijar na boca. Aí eu comecei e falei assim, pô, não pode beijar na boca. Mas ele beijava a minha boca. E não podia ser um beijo infantil, tinha que ser um beijo de língua. Então eu aprendi com ele, entendeu? Não pode deixar ninguém tocar aqui e ali. Eu falei assim, o que ele fala não condiz com o que ele faz comigo.
foi quando eu comecei a rejeitar, que ele falou da minha irmã, que faria com minha irmã, então eu deixei, né, ele fazer. E toda vez que ele fazia comigo, depois, ele como se ele estivesse me tacando fora, sabe? Igual bicho. Ele dobrava o joelho dele, botava a cabeça dele na terra e fazia assim, e orava. Toda vez. Tipo, pedindo perdão. Se é perdão, eu não sei. Ou era um ritual? Mas toda Deus vez que me ele livre. fazia comigo, fazia isso, ele vai embora, sai. E depois joelhava, botava a cabeça na terra, como ele faz até hoje, e botava a mão pra cima assim e orava. Você tem contato com ele até hoje, não? Ele mora praticamente na mesma rua do que eu. Mora E ele ali sabe perto. que você tá com essa galera fazendo... Sabe? Tem protetiva, tem medida protetiva contra ele. Tem. Mas, Só que mas ele passa me olhando, me encarando. ele não pode estar perto dele e continua perto delas. E tem uma outra coisa. Mas não dá pra prender ele por isso, não? A quebra de medida protetiva. É. Já foi falado isso já, mas só que a delegacia... Não posso falar que... Não, a delegacia. Não, né? É sobre uma outra situação. Mas não pode... Se não passar a estratégia... tá dentro do processo, né, no caso. Não, beleza. Então Eu não tenho... vamos seguir, porque para não atrapalhar o processo. Infelizmente, hoje na sociedade, em relação aos homens, quando um homem diz que foi abusado, eu acho que vira mais chacota. As pessoas falam assim, pô, aí quando é com mulher também, aí fala assim, pô, mas aí tu tem que aceitar, pô, foi com mulher. Infelizmente tem isso, mas eu gostaria de falar para todos que homens também são abusados. Sim. E homens também têm os mesmos traumas que nós temos. Sim. Entendeu? As pessoas acham que não, mas sim, os homens também. Eu conheço diversos homens que depois que eu fui conversando com uma galera, com amigos, até mesmo quando eu trabalhei numa empresa bem grande, atento, a quantidade de homens, sabe, que já foram abusados, eu fiquei impressionada. E as pessoas falam, pô, e a gente não pode nem falar dos nossos traumas. A gente não pode falar, porque as pessoas não conseguem entender que isso também nos dá trauma, sabe? Né? Porque a gente quer que ele seja preso, sabe? E queremos que outras vítimas, sabe, tenham a coragem de denunciá-lo. Porque, às vezes, eu já ouvi assim, Natália, mas o meu caso já faz tanto tempo, eu falo, mas o meu também faz. Mas pesa para ele, entendeu? Muito. Então, mas meu caso tem 20, tem 30 anos, mas pesa muito para ele. E só vai me mostrando quem é a pessoa, que não adianta, igual eu fiquei sabendo essa semana, que ele está procurando testemunhas de caráter, para dizer que ele era um pastor, sempre foi um pastor muito íntegro. Muito de caralho. Ele está procurando, ele está indo nas casas das pessoas, pedindo para testemunharem a favor dele, né? Mas não adianta ninguém ir, ele é assim como um pastor. Tá, e por que está surgindo tantas vítimas, né? Ele sabe quem ele é, nós sabemos que nós somos vítimas, né? E eu quero falar uma coisa para as pessoas, quando alguém te dizer, eu fui vítima, não pergunte se você gostou não, porque eu ouvi isso. Mas tanto tempo, será que você não estava gostando já? Não. Aí eu falo, gente, mas eu era criança. Não pergunte por que agora. É horrível. Foi o que até, se eu não me engano, a Alexia falou. É um trauma que a gente acaba abrindo, e depois que eu comecei nessa luta, eu agradeço muito a Deus pelo marido que eu tenho, porque ele consegue, sabe, entender, né? Porque há momentos que ele não pode encostar em mim, nem na cama. Tem momentos que ele não pode me dar um beijo. Eu falo ele fala, poxa, amor, você gosta de me dar carinho, mas tu não gosta que eu te abra. Eu falo assim, não me toca. Hoje não. Faz parte do trauma. É o trauma. É horrível você estar no seu momento íntimo e às vezes você olhar pro seu marido e você ver a cena que fizeram contigo lá no passado. E é assim o tempo todo. Na pandemia, para mim, foi o pior momento da vida, porque foi ali que começou os meus traumas vindo mais ainda. É aquela coisa de você estar no banheiro cantando um louvor e do nada você se lembrar e você começar a se esfregar igual o bicho. Meu Deus. É horrível, ninguém sabe o que é um trauma. Eu estava até conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Natália, vocês falam que saiu da igreja por causa disso. Eu falei assim, é difícil você estar dentro de uma igreja e você olhar no púlpito e falar assim, pô, será que ali ninguém faz isso? E às vezes se alguém, até se algum homem quiser orar pela minha filha, minha vontade é de gritar, não toca nela.
É isso que eu sinto. E ninguém consegue entender essas coisas, sabe? Aí, outra coisa que eu vejo também é que todas as meninas, a maioria que eu conheço, acaba sendo muito sexualizada muito cedo. Eu fui, entendeu? Então, aquela coisa de sentir falta, porque eu já sentia vontades, né? Porque o meu corpo o corpo vai se acostumando, mesmo que a mulher não queira, o corpo vai se acostumando. Então, aí a adolescente, então, os pais que estão vendo isso, se tua filha ainda está muito novinha, quer usar short curto, quer se mostrar, né, nas redes sociais, quer dançar danças inapropriadas, atente a isso. Por que minha filha está querendo ser assim? Porque minha filha, a das amiguinhas, mãe, vou dançar essa música aqui e vou postar no meu Instagram. Mas por quê? Olha essa letra aqui. Aí ela, mãe, mas é só uma música. Eu falei, filha, essa letra aqui, você está chamando os homens para olhar para você. É isso que você quer para você? Tu quer que os homens olhem para você dessa forma, como se você fosse uma mulher adulta? Não, mãe. Aí eu, então todo mundo vai dançar. E as amiguinhas dela ficam doidas lá em casa, que eu não deixo ninguém. Essa música não. Meus pais ficaram sabendo há pouco tempo que eu não tive coragem de contar. Imagino. Né, eu não tive. É a primeira vez que eles ouvem o que aconteceu comigo, porque eu falei assim, pai, mãe, eu fui abusado pelo fulano. Minha mãe estava em pé, sentou. Ela tentou se levantar de novo, não conseguiu mais. Meu pai ficou desesperado, andando de um lado para o outro, né? E eu Tive o falei, prazer de conhecê-lo naquele dia. Aí eu fui e falei com ele que... Falei assim, ó... Mas já denunciei. Só tô contando para vocês porque isso vai vir à tona. E vocês precisam ouvir da boca da sua filha. Então, eles nunca souberam. Se vocês estiverem assistindo... mas se vocês estiverem assistindo, quero dizer que eu amo muito vocês. Vocês nunca tiveram culpa de nada. Era um lobo vestido de ovelha. Enganou a todos. Então, muito obrigada pela criação, pelo amor que vocês me deram. E vocês não têm culpa de nada, não. Tô brincando, pode ficar à vontade. Eu quero só cantar esse louvor para as mulheres e homens que estão passando por isso, né? E que já passaram também. Que quando a gente somos vítimas de um abuso, né? A gente acaba perdendo o nosso valor. Porque é assim que eu me sentia também. Que eu era uma pessoa desvalorizada. Que eu não prestava para fazer nada, né? Qualquer homem que chegasse perto de mim era para me usar, e era assim que eu pensava, é para isso. Então, às vezes a gente sofre angustiada, achando que a gente não tem valor nenhum para nada. Eu quero dizer que você tem valor para Deus. Deus morreu por você, sofreu naquela cruz exatamente por amar você. Então, eu quero cantar só um trechinho do hino, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, do Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, do Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Quero dizer para todas as mulheres que vocês têm um valor. E todas aquelas que foram e fizeram parte, sabe, infelizmente, do abuso desse homem, que quem foi da igreja já sabe, eu peço que vocês entrem em contato com a gente e não se cale. Eu fiz uma logo que eu botei no meu Instagram, que é rompi o silêncio. Rompe você também o silêncio. Porque só o fato de a gente sentar aqui e falar, ou a gente sentar na delegacia,
Eu falei pro meu esposo, é como se tivesse um grito. Sabe quando a gente tá muito angustiado, tem aquela vontade de gritar? Quando eu sentei lá na cadeira da 35 e fui recebida e contei, é como se eu tivesse gritado. Eu falei assim, poxa, a minha voz foi ouvida. Amém. Né? Legal. Eu quero que vocês também sejam ouvidas também. Então, não tenha medo, rompam o silêncio. Esse podcast é longo, tem 4 horas de duração. Há outras vítimas deste mesmo indivíduo que participam e relatam histórias absurdas. Eu não sei o que esse indivíduo faz solto. Eu não sei por que não mostraram o rosto dele. A Natália escolheu não exibir o rosto dele ali, nem citar seu nome. Não sei se por questões processuais. O pessoal da rádio também não foi por esse caminho. Caminho este que certamente seria escolhido por nós, né? Vocês conhecem aqui a forma ostensiva e direta do nosso trabalho. Já fizemos isso aqui já inúmeras vezes. Da vez mais conhecida foi com a Camila, que trouxe aquele relato extremamente arrepiante, compartilhando conosco também uma história parecida. Eu faço contato com o indivíduo e a primeira coisa que ele diz é que vai procurar a delegacia. E assim ele fez, abriu um BO, abriu um processo envolvendo a Camila e eu, mas Deus é grande, Deus é justiça, e como em tudo que ele já tocou na vida, ele também perdeu. Perdeu o processo contra nós, pois a justiça entendeu que a Camila disse a verdade. E é isso que tem que ser feito. As consequências que esse indivíduo teve na vida não vão pagar, mas pelo menos foram um sinal que agora estão de olho nele. Perdeu a igreja, perdeu os cargos, ele era de um cargo importante lá na Assembleia de Deus de Vila Velha, teve que se mudar de tamanha vergonha, foi para o interior do estado do Espírito Santo, numa igrejola de porta de garagem, fingindo nas redes sociais que nada aconteceu. Mas ele sabe a lapada que tomou, e eu me sinto honrado de ter sido uma partícula da justiça divina nessa história. Então por isso fica aqui inclusive o meu convite à jovem Natália, nos envie a foto desse indivíduo, nos envie o nome dele, faço questão de comprar essa briga. Meu irmão, eu tenho um imenso prazer, chega escorre por aqui, ó, de expor um indivíduo desse e ir atrás dele. Imenso prazer. Pois algo do qual eles sempre se gabam é da certeza da impunidade. Não a impunidade da justiça dos homens, mas a impunidade da justiça divina e eclesiástica, né? Que eles acabam misturando os dois. E essa opressão a respeito da intimidade dos jovens é uma forma de manipulação. Você imagina, se eu deixo você com sede e começo a balançar copo de água e jogar água em cima de você, daqui a pouco você está cometendo até algo terrível para tomar o copo de água da minha mão. É meio isso que eles fazem. Eles colocam na cabeça de adolescentes explodindo de hormônio que não podem nem tocar em suas partes íntimas, pois isso Deus não se agrada e eles vão para o inferno. Olha, mano, o nível de psicopatia. E também não podem praticar esporte. Aí você imagina, não pode praticar esporte para extravasar e não pode também tocar suas partes íntimas, pois Deus também irá se desagradar. E por que eles fazem isso? Porque é a forma de controle. A partir do momento que eles vêm e tocam em você. É uma forma de manipulação, de deixar você vulnerável. E eles têm a certeza absoluta da impunidade. Porque se contar dentro da igreja, não acontece nada. Não tem homem ali dentro que peite um indivíduo desse. Eles são doutrinados, né, a não questionarem, a não lutarem por justiça dentro do seu meio. Eles vão crescendo e vão escalando. E infelizmente, né, claro, os pais da Natália não têm culpa diretamente, mas têm responsabilidades. E eles são vítimas do sistema. O sistema fez deles a vítima perfeita. Pois todo predador vai colocar os olhos primeiro, não na vítima. Preste atenção. Todo predador lança seus olhos primeiro sobre os pais da vítima. A partir do momento que ele identifica um padrão de negligência,
seja essa direta ou indiretamente, como no caso do sistema religioso, que há vários jargões do tipo: cuide do filho dos outros que Deus cuida dos teus filhos. Ou seja, Deus é um babá, né? Um babão, um bobão. Vai cuidar do teu filho, porque você está cuidando do filho dos outros. O filho é teu, a responsabilidade é sua. Então o sistema vem e tira a responsabilidade de você, e logo um indivíduo como esse, um predador, vai perceber essa negligência mascarada de obediência e vai se aproximando como uma serpente, rodeando, conversando, acariciando, apalpando, até que, certo momento, haverá um convite e do convite não tem mais escapatória. Aí entra numa roda destrutiva, porque envolve também ali a questão bioquímica, onde a vítima não sabe se é aquilo que ela sente, além de desprezo absoluto pela figura masculina, mas também tem agora a dependência química dos despertados hormônios de seu corpo. Aí eu te pergunto, por que uma igreja dessa está aberta? Não tem necessidade. Está fazendo mais mal do que bem, cara. Há 30 anos o indivíduo vem fazendo a mesma coisa e a igreja não tem coragem de expor. Não tem coragem. Chegamos a esse nível de evangelho no Brasil, de acolher um abusador. Vocês viram o caso da Heloísa Rosa, né? O indivíduo, até hoje, segue na mesma igreja, exercendo seus cargos, sendo professor de teologia, dando aula de música, como se nada tivesse acontecido. E agora, como disse ali, a jovem denunciante está juntando falsas testemunhas para depor a seu favor. Daí a importância da denúncia. Daí a importância de vários vídeos aqui na internet, incluindo aqueles que eu compartilho, denúncias do zero. Vídeos como aquele é que encorajam outras a falarem e assim poupam novas vítimas. E aí vem você, cheio de sua religiosidade, e comenta que eu sou ferido, que eu sou machucado, que eu me revolto contra o sistema porque não tive espaço, que a mão de Deus vai pesar sobre mim. Poxa vida, hein? Sobre mim? Eu estou trazendo aqui a denúncia e a mão de Deus vai pesar sobre mim. Falou, bando do Feliça. Você deve ser da igreja lá, Semeando Desgraça na Terra, né? Que é o nome da instituição do Feliciano. Não é semeando fogo, é semeando desgraça na Terra. Porque um indivíduo que se diz pastor e vem para a internet e fala com o alcance que ele tem, que a igreja tem que aprender com a igreja católica para colocar debaixo dos panos situações como essa, ou seja, é uma situação como essa que tem que ir para debaixo do pano, para assim outras vítimas seguirem tendo suas famílias destruídas, porque você viu a dificuldade que o marido tem para tocar na esposa, aquilo que eu já disse aqui no canal, ó, várias vezes, a dificuldade. E fica o alerta também sobre o vídeo que eu fiz do Rafael Miguel. Lembra do assunto que eu toquei do vídeo do Rafael Miguel? É sobre isso que eu estou falando. Claro que ela precisa ali de um companheiro guerreiro disposto a ajudá-la, perdão. Mas o preço é alto, cara. Você viu? E por que o cara tá pagando isso? Por amor a ela, amor à família. E o indivíduo vem e faz isso, cara. Já pensou se esse cara não fosse um homem de Deus? Iria procurar na rua. Não, olha só, velho. E aí vem os outros e diz que não, nós temos que colocar debaixo do tapete. Esconder isso. Isso não pode ser exposto. Isso mancha a imagem da igreja. A igreja já está na lama, rapaz. Acorda para a vida. Essa igreja brasileira já está na lama. Que vocês se levantem dentro das instituições, estenda a mão para pessoas como essa e protestem contra o menor sinal disso. Isso precisa acabar. E não vai acabar pelos grandes líderes. Malafaia, Feliciano e todos os outros
estão mais preocupados em esconder casos como esses. É através de você se levantando, fazendo correntes de oração, movimentos dentro da sua igreja, criando ONGs, grupos de mulheres, de proteção às adolescentes, às crianças na igreja. É através de você que isso vai acabar. Não espere de pastor nenhum. A maioria deles é conivente com isso. A maioria. Se una. E se você quer contribuir com esta luta, então deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilha essa mensagem dolorosa, mas necessária para o nosso tempo.